Oi, gente. Hoje eu queria falar sobre um filme que acaba de estrear na Max, que é um documentário sobre a Rita Lee. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande beijo aos quase 700 assinantes do meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Se você não conhece o site ainda, dê uma olhada, acho que você vai gostar. Por R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios. São 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site, além de debates, cursos e workshops só para assinantes. Tem muita coisa bacana. Bom, acaba de estrear na plataforma Max um documentário sobre a Rita Lee chamado Mania de Você. E eu fui correndo assistir, claro, porque eu sou obcecado pela Rita Lee. Eu acho que a Rita Lee é o maior nome, posso dizer, do pop rock brasileiro em todos os tempos. Né? O que ela fez nos Mutantes, na carreira solo, no Tutti Frutti, depois com o Roberto de Carvalho, aqueles discos todos dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, a discografia da Rita Lee é uma maravilha, as músicas que ela fez, as letras que ela fez, a capacidade dela de injetar sexualidade, né, erotismo nas músicas, né? A maneira como ela conduziu a carreira, primeiro naquela uma fase mais experimental ali dos Mutantes, né? Depois com o Tutti Frutti numa coisa mais, uma pegada mais rock and roll, e depois da parceria dela e do romance dela com o Roberto Carvalho, aqueles discos pop, né, da virada dos 70 para os 80, com Mania de Você, Doce Vampiro, Banho de Espuma. Ela meio que inventou esse vocabulário assim do pop rock nacional. Né? Eu tenho uma admiração pela Rita Lee imensa. Fui assistir ao filme e fiquei um pouco intrigado com a escolha, digamos, narrativa, né? A escolha temática desse filme. Né? O filme chama Mania de Você, mas ele não é, tá vendido como um documentário, mas ele é basicamente um recorte temporal ali na vida da Rita Lee que ignora uma parte muito substancial da carreira dela. Bom, eu fui ver o filme e eu me surpreendi com a escolha, digamos, narrativa, a escolha temática, né, que o filme fez. Ele é vendido como um documentário sobre a Rita Lee, o nome é Mania de Você, Rita Lee, Mania de Você, mas ele ignora completamente uma parte muito importante da carreira musical da Rita. Né? O segundo filme, a carreira musical da Rita Lee, teria começado em 73, quando ela se junta ao grupo Tutti Frutti, né, uma grande banda de São Paulo, com Lee Marcucci, com o Carlini, Luiz Carlini e tal, e ela, com quem ela grava um monte de discos assim clássicos, né, Fruto Proibido, ela gravou muitos discos legais, Babilônia e tal. Mas o filme ignora totalmente o início da carreira musical da Rita com os Mutantes e depois os 2 discos que ela fez meio na carreira solo, mas ainda como integrante dos Mutantes, né? O Build Up e o Hoje é o Primeiro Dia do Resto de Sua Vida. Então o filme estabelece que a carreira dela começa em 73, não tem uma palavra sobre os mutantes, na verdade assim, o nome mutantes é citado uma vez no filme, se eu não estou enganado, quando alguém fala, na época dos mutantes, uma coisa assim, mas não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma música, não tem nenhum depoimento, não tem nada. Eu acho que qualquer um tem o direito de fazer o filme que quiser. Se você vai fazer um filme sobre fulano ou beltrana, você pode escolher um recorte temporal que você acha que é mais adequado à sua história ou ao que você quer contar. O meu problema com esse filme é a maneira como ele está sendo vendido ao público. Quando você entra lá no site da Max, está assim, um documentário sobre Rita Lee. Não tem dizendo que é um documentário sobre a carreira solo da Rita Lee, ou não está dizendo que é um documentário sobre a carreira da Rita Lee pós-Mutantes. Nada. Simplesmente uma coisa genérica, a carreira de Rita Lee. E aí você, digamos assim, uma pessoa mais nova que não conhece, ninguém é obrigado a conhecer as coisas, né? A pessoa pode não conhecer o início da carreira da Rita, pode não conhecer o rock brasileiro dos anos 60 e 70 e tal, e vê um filme desses e acha que realmente a carreira da Rita Lee começou em 73 com o Tutti Frutti. Né? Eu acho assim, jornalisticamente falando, de novo,
recorte é uma coisa, né? Você fazer um filme, por exemplo, acabou de sair nos cinemas e tá no streaming, fiz um vídeo sobre esse filme outro dia, Becoming Led Zeppelin, Se Tornando Led Zeppelin, que é um filme sobre os primórdios do Led Zeppelin. É um filme que conta os 2 primeiros anos do Led Zeppelin, né? Isso está claro no título. Você sabe que ao ver Becoming Led Zeppelin, você não vai ter o Led Zeppelin 4, você não vai ter a morte do John Bonham em 1980. Né? O que o filme traz é aquele início. Né? Então, o que custava ao filme da Rita Lee, né, esse filme, limitar, digamos assim, explicar que ele está tratando só de uma parte da vida da Rita Lee? Seria jornalisticamente e documentalmente mais responsável, na minha opinião. Né? De novo, as pessoas podem usar o recorte que quiserem. Recorte em filme é uma coisa que todo mundo faz, não tem problema nenhum. O David Bowie tem um filme chamado 5 Years, depois The Last 5 Years, né? Os últimos 5 anos ou 5 anos. Isso é normal. O que é anormal, na minha opinião, é você ter um documentário sobre uma artista tão importante e dizer que a vida dela, que a carreira dela começou em 73, quando não começou em 73. Isso, na minha opinião, não é uma questão de recorte, é uma questão de imparcialidade jornalística. Né? A Rita sempre teve um problema muito grande ao falar desse legado dos Mutantes. Né? Claro, a gente sabe das histórias, ela saiu brigada dos Mutantes, foi uma coisa feia o que fizeram com ela, compreensível. Né? Inclusive, na autobiografia dela, que saiu em 2016, eu escrevi sobre o livro na época e me chamou muita atenção o rancor com que ela falava dos ex-companheiros dela de Mutantes. Né? Separei aqui alguns trechos. Por exemplo, o Sérgio Dias, né, o guitarrista, ela falava: Serginho, o caçula gordinho, apelido Pipa, não completou o ginasial, nunca leu um livro na vida, raramente escovava os dentes, protótipo do caçula pentelho, o Sancho Pança do mano mais velho. Em compensação, tocava guitarra com incrível rapidez e precisão, algo circense até, eu diria 95% técnica e 5% de alma. Em outro trecho, ela fala que a virtuosidade de Sérgio na guitarra era fato inegável. Apenas sua técnica instrumental se mostrava inversamente proporcional ao talento como compositor. Será mesmo? Sim. Será que o cara que ajudou a compor Don Quixote, Caminhante Noturno, Ando Meio Desligado, O Relógio, será que ele é um péssimo compositor? Bom, eu discordo, mas beleza, é a opinião da Rita Lee. Né? Sobre o Arnaldo Batista, as opiniões dela são ainda bem menos elogiosas. Né? Num trecho, ela comenta a condição mental do Arnaldo, estou falando da autobiografia da Rita, né? E diz que ele, entre aspas, vende sua imagem de coitadinho tão apreciada pelas viúvas e críticos de música. Para provar, ela conta que ela ligou um dia para a casa do Arnaldo, se fazendo passar por uma assessora do Kurt Cobain, do Nirvana, querendo falar com o Arnaldo. E aí escreve a Rita. Dali a pouco, Locke entra na linha todo empolgado, se apresentando fluentemente, sem gaguejar e sem o menor sinal de retardamento mental. Assim, a Rita Lee escreve o que ela quiser no livro dela. Né? Não tem... as pessoas são livres para fazer o que quiser. Agora, um trabalho tão importante para a música brasileira como o dos Mutantes, né? Ficar relegado na autobiografia de uma pessoa que foi dos Mutantes, que compôs a maioria das músicas dos Mutantes, que era cantora dos Mutantes, que, sabe, que fez essas músicas todas, eu acho um desserviço à informação, acho um desserviço à história da música brasileira. Eu acho que, tirando até o rancor, né, dela com os caras, que é uma questão pessoal dela, me chamou muita atenção o fato dela não conseguir, digamos, ficar um pouco longe para analisar o legado dos Mutantes de uma maneira um pouco mais imparcial até, e falar, não, realmente tive um monte de problemas pessoais, minha relação não foi boa, saí brigada, saí chutada de lá, fui humilhada, mas a música era incrível,
a banda era revolucionária, a gente realmente fez discos que marcaram os fãs no Brasil e são admirados 50 anos depois como obras de artes incontestáveis, né? Então me chamou muito a atenção isso. E eu achei que o documentário da Rita, se a família ou os produtores e tal quisessem fazer uma coisa que tirassem os mutantes da história, tem todo o direito, mas que avisassem isso. Falassem, olha, é um filme da Rita pós-mutantes, né? Qual seria o problema de fazer um documentário sobre a relação dela, da Rita, com o Roberto Carvalho, e a relação amorosa e musical? Porque, pô, o Roberto Carvalho e a Rita foram a maior dupla do pop brasileiro durante um grande período, foram campeões de venda, lançaram discos clássicos e tal. Teria sido muito legal não fingir que a carreira da Rita começa em 73, porque ela não começa em 73, né? E o filme se dá algumas liberdades também jornalísticas que eu acho muito, no mínimo, questionáveis, né? Por exemplo, em determinado momento do filme se fala que o Fruto Proibido, o disco da Rita com Tutti Frutti, foi o primeiro disco brasileiro de rock que teria vendido centenas de milhares de cópias. Primeiro assim, eu não sei se o Fruto Proibido vendeu realmente na época centenas de milhares de cópias, né? As matérias que saíram na época falavam em 20, depois 50 mil cópias. E depois, galera, um ano antes do Fruto Proibido, em 74, o Raul Seixas lançou o Guita, né? O Guita vendeu 600 mil discos, o Raul ganhou o disco de ouro com o Guita. Então, Guita é um disco de rock, tem Sociedade Alternativa, tem Guita, tem, né? Então, se você considera Guita um disco de rock, você não pode falar que Fruto Proibido, lançado um ano depois, foi o primeiro disco de rock no Brasil que atingiu uma vendagem expressiva. Não, façamos justiça ao Raul, né? O Guita vendeu mais do que o Fruto Proibido, segundo, segundo relatos da época, e foi um disco de rock. Então, para louvar o Fruto Proibido, não precisa ignorar os feitos de outros discos, né? O Guita saiu um ano antes, vendeu mais, ou seja, não custava nada ter falado, ter citado o Guita, né? Sobre essa questão da autobiografia da Rita, só para encerrar, eu fiquei muito decepcionado com a autobiografia dela na época, porque eu acho que ela é uma personagem tão rica, tão influente, tal, que ela realmente merecia um livro documental muito, muito minucioso e sem esse tipo de parcialidade pessoal, né? E assim, eu acho que as autobiografias, muitas delas, sofrem desse mal, né? Eu posso citar duas aqui, de dois grandes ídolos meus, que eu achei os livros uma porcaria, né? Uma é o Aging Heavy Peace, do Neil Young, a autobiografia do Neil Young. É um lixo, né? O Neil Young, sabe, as pessoas que ele não gosta, ele ignora, as partes difíceis da vida dele ele passa por cima, inventa coisas. É um livro tenebroso, né? Se você vai ler um livro sobre o Neil Young, leia o Shake, do Jimmy McDonald, que é muito, muito mais interessante. Um mais recente, que também me decepcionou muito, foi a autobiografia do Al Pacino, Sonny Boy, né? Também deixa de lado um monte de filmes importantes, os problemas da vida dele ele passa voando por eles. É interessante o início ali, quando ele fala da vida dele em Nova York, né, da vida dele quando ele era adolescente e tal. Mas depois, sabe, não tem uma palavra sobre grandes filmes que ele fez, não tem nenhum caso sobre filmagens de épicos, de filmes clássicos do Al Pacino, ou seja, que oportunidade desperdiçada, né? O que seria uma biografia do Al Pacino feito por uma jornalista ou um jornalista competentes, né, que se debruçassem ali por anos sobre a vida dele, né, que fosse um livro realmente, um livro definitivo sobre o Al Pacino, né? Então eu acho que falta sim um livro definitivo sobre a Rita Lee e espero que esse livro saia um dia, né? Espero que o livro saia porque ela é uma personagem que tem que ser avaliada, né? Ela infelizmente não está mais com a gente, mas as gerações futuras têm que saber quem é a Rita Lee, têm que conhecer a obra delas e seria bom que elas fossem avisadas que a carreira musical da Rita Lee não começou em 1973.
Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios, são 3 textos inéditos por semana, feitos só para o site. Você tem direito a debates, cursos, workshops, pode ter acesso exclusivo e ilimitado ao acervo completo do site, com mais de 70 cursos e 700 textos. Tem muita coisa legal. andreabarcinski.com.br